noite, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado acerca do significado das bem-aventuranças. E desde já eu digo a vocês que caso vocês escutem algum barulho no fundo do vídeo é por conta das chuvas e já peço desculpas por conta disso. Uma pausa aqui, rapidinho, porque editando esse vídeo eu percebi o quanto o meu rosto está com aspecto de sono e de cansaço. Então eu peço desculpas por isso também, porque devido ao barulho das chuvas, eu precisei gravar esse vídeo acho que umas 4 vezes. Então foquem no conteúdo, que é o mais importante. E nós vamos aprender acerca de 3 bem-aventuranças, que é a justiça, a misericórdia e a pureza de coração. Lá em Mateus 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui, Jesus ele ressalta 2 aspectos fundamentais para a sobrevivência de qualquer ser humano, que é a fome e a sede. Quer ver alguém bravo? É alguém com fome. Com sede nem tanto, porque a gente releva. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, quando estão com fome e passa muito tempo da hora de comer, elas ficam bravas. Porém, aqui Jesus ele não se refere ao alimento ou à bebida, sim à fome e à sede de uma virtude, que é a justiça, e que ela é tão importante quanto o alimento e a bebida. E assim como nós vimos lá no ciclo da humildade, aqui também na justiça existem 3 aspectos fundamentais ligados a ela, que é a justiça diante de Deus, de caráter e a social. A justiça diante de Deus somos nós reconhecermos que são os nossos pecados que nos afastam de Deus e que nós somente somos aceitos perante Ele mediante o sacrifício de Cristo. Então, por mais que nós tenhamos boas atitudes, elas não são nada comparado ao sacrifício de Cristo na cruz, e não são elas que nos tornam melhores e aceitos. A Bíblia diz que nossas boas atitudes, nossas boas obras não passam de trapos de imundície. E não é que as obras invalidem o sacrifício de Cristo ou que nós não precisemos praticá-las, mas o fato de sermos salvos, o fato de estarmos salvos, nos leva a praticar essas boas obras. Por isso, o sacrifício de Cristo nos torna justos diante de Deus. A justiça de caráter, ela tem a ver com a nossa conduta, o nosso eu, o nosso ego. Somos nós sermos verdadeiramente íntegros. Só que me chama a atenção na Bíblia, Natanael. Jesus, quando ele estava passando, ele viu Natanael debaixo de uma figueira e ele disse: Eis aí um verdadeiro israelita e nele não há dolo, nele não há falsidade. Então imagina você receber esse elogio de Jesus Cristo. Quem é que não queria, né? Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse: Eis aí uma verdadeira cristã e nela não há dolo, nela não há falsidade. Somos nós reconhecermos nossas fragilidades de caráter, mesquinhez, egoísmo, brutalidade, seja lá qual for, e nós olharmos para elas e dizermos: Senhor, se o Senhor não mudar isso em mim, eu morro. Verdadeiramente querermos mudar, matar o nosso ego, porque enquanto nós permanecermos apaixonados por quem nós somos, não haverá a genuína mudança. O social é preocupar-se na medida das suas possibilidades com o bem-estar do próximo. É agir sanando essas necessidades. É além de fazer trabalho voluntário, doar cestas básicas. E isso é válido, desde que as motivações sejam corretas. Mas nós temos também que pedir que o reino de Deus venha até essa terra, estabelecido para que essas desigualdades acabem. O que me corta o coração é ver idoso, pessoas abandonadas no lar de idosos. Isso me corta o coração. E antes, quando eu fazia visita, eu saía de lá muito, 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 muito triste. Por mais que eu fosse lá levar alegria para essas pessoas, levar a mensagem do Evangelho, mas eu saía de lá muito triste. E é algo que
eu olho e peço para que Deus volte, para que isso, de fato, acabe. Nos leva à segunda bem-aventurança de hoje, que é a misericórdia. Lá em Mateus 5, verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia não é ter pena e dó de uma pessoa. Quando você sente pena e dó de uma pessoa, você está se colocando em um patamar superior e a pessoa em um patamar inferior. Você está se considerando como forte e aquela outra pessoa como fraca. Ter misericórdia de alguém é você olhar para o sofrimento alheio e, na medida da sua possibilidade, você poder auxiliar aquela pessoa, não agindo com indiferença e nem condenando-a. É você responder com amor àquela infelicidade, aquele sofrimento. É você ter compaixão, se compadecer. Na Bíblia, um relato a respeito disso é a parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que o homem, ele foi alvo de salteadores e ele ficou marginalizado na rua, de forma que apenas aquele que se solidarizou com ele foi o samaritano, porque passou ali o levita, passou o sacerdote, e nenhum deles exerceu misericórdia. Misericórdia não é você olhar para uma pessoa e uma situação de infelicidade, você dizer, o bichinho, coitado, que pena, né? Não é isso. Toda vez que eu escuto isso, eu fico, Senhor, era melhor essa pessoa não ter nem aberto a boca. Mas é você verdadeiramente auxiliar aquela pessoa para que ela saia daquela situação. E ela tem a ver também com a questão da justiça social. Um ponto nisso que me faz refletir é a questão dos fumantes. Quem me conhece sabe que eu não gosto, que eu não suporto o cheiro de cigarro. E toda vez que eu estou na rua, eu mudo de calçada, eu prendo a respiração, principalmente porque afeta os meus olhos, ficam irritados. E antes, quem andava comigo e via quando se aproximava um fumante, via que eu começava a tossir de propósito. Passava a pessoa e ficava e espalmando assim o ar perto dela. Ou eu fazia apenas um dos dois, fazia de propósito para a pessoa perceber que estava incomodando. Só que, parando para refletir, né, o Espírito Santo incomodou ali. E hoje eu não faço mais isso. Mas todas as vezes que eu vejo uma pessoa fumando na rua, eu prendo a respiração, mudo de calçada, enfim. Peço para que Deus liberte aquela pessoa daquele vício. Porque, além de estar fazendo mal para a saúde dela, está fazendo mal também para as outras pessoas e também está prejudicando o relacionamento dela com Deus. Porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, somos mordomos do nosso corpo. Nós temos que cuidar muito bem dele. Entende? Então, você, como cristão, ou ainda que você não seja, mas principalmente como cristão, quando você vê alguém numa situação pecaminosa, você tem que exercer a misericórdia com ela. E é não somente porque Jesus pede, mas porque ele foi misericordioso também com você. Porque você já esteve no lamaçal do pecado, esteve distante dele, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. E Deus foi lá e te alcançou, te salvou, te resgatou. Então, por que você não vai ser misericordioso com a pessoa que está em uma situação de pecado? Porque você não vai se compadecer dela. Porque você não vai olhar e vai orar por ela. Você não vai lá aconselhar. Misericordioso, porque você experimentou essa misericórdia. E nossa última bem-aventurança de hoje, que é o versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus diz que aquele que verá a Deus é aquele que tem o coração limpo. Então, o que o Evangelho visa alcançar de forma central não é o seu intelecto,
não é você cumprir todas as doutrinas bíblicas e eclesiásticas. Embora o intelecto, sim, tenha o seu papel fundamental para você compreender o Evangelho. E embora as doutrinas bíblicas e eclesiásticas elas sejam válidas, mas quem verá a Deus não é aquele que é formado em teologia e conhece tudo a respeito dela. E tampouco aquele que cumpre todas as doutrinas bíblicas. Se é que existe, além de Jesus, alguém que cumpriu todas elas, ou todas as doutrinas de uma certa denominação. Até porque placa de igreja, ela não salva. Aquele que verá a Deus é aquele que tem um coração limpo. Isso nos faz concluir que uma pessoa que é cega espiritualmente é aquela que tem um coração impuro. O cerne central do cristianismo é para alcançar o coração do homem, para que ele aceite a salvação de Cristo e possa ser transformado a ser parecido com ele. Isso é uma obra de toda uma vida até que ele volte e nos transforme totalmente. Por isso que lá em Provérbios 4, versículo 23, diz que diante de todas as coisas que nós devemos guardar o coração. Em Mateus 15, versículo 19, diz que do coração procedem os maus desígnios, falso testemunho, furtos, adultérios, ou seja, tudo que não presta. Então, quando nós vemos a impureza que existe no nosso coração, e olha o barulho da chuva, mas foca na mensagem. Quando nós vemos a impureza do nosso coração, por mais difícil que seja reconhecer que ela está ali, nós não devemos ignorá-la. Vendo, eu tenho inveja de uma pessoa, e você ignora aquilo achando que isso vai passar. Não, não vai passar. Você precisa apresentar isso diante de Deus e dizer, Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Eu estou sentindo esse sentimento, eu sei que é errado, e eu peço que o Senhor me purifique, eu peço que o Senhor me transforme, me perdoe, porque eu não quero ser assim. Então, o primeiro passo é você reconhecer, levar isso diante de Deus, se arrepender e pedir para que Ele se transforme. Porque a caminhada cristã é um processo e você não vence um pecado da noite do dia. Óbvio que pode acontecer, raríssimas são as exceções, mas é um processo. Então, você vence um pecado hoje, você olha para trás e vê o processo que foi para vencer aquela impureza do seu coração. Você olha e diz, nossa, eu venci isso porque Cristo me ajudou. Mas você também olha para o lado e diz, meu Deus, eu tenho essa impureza aqui, eu tenho esse pecado. E você vai lá, apresenta a Deus, se arrepende, pede para que Ele te transforme e Ele vai te auxiliar para você vencer aquele pecado. Um exemplo disso é uma pessoa ingrata também. Já percebeu que uma pessoa ingrata é uma pessoa que vive reclamando por tudo? E o ver a Deus não é somente no porvir, na Nova Jerusalém, no céu, no novo céu e nova terra, mas também é ver a Deus nas pequenas coisas. Então, se você é uma pessoa murmuradora que só vive reclamando, que o Senhor te liberte, porque você não vai conseguir ver as pequenas coisas que Deus te concede. O fato de você acordar, de estar vivo, de respirar, as orações que Ele te responde. E você às vezes não percebe, não agradece, porque você só foca nas coisas ruins. O desejo é que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, ser incomodado e que essa mensagem, ela possa não apenas ter chegado ao seu ouvido, mas ao seu entendimento e ao seu coração, para que você, cada dia mais, busque melhorar e ser uma pessoa nova. Para Deus, para você mesmo e para as outras pessoas. Um cheiro e até a próxima.